Eu vou ler na... Botasse aí? 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para quem? Para convosco. Aqui na Bíblia Mensagem, que eu gosto muito, fala assim: sejam alegres em qualquer situação. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus. E não importa o que aconteça, é como Deus... é como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. E agora abre lá em Colossenses 2. Procura para mim eu não sei se é NVA ou NVA, que fala... Peraí. 2, 5 e 7. Que tenha gratidão no final. Tá. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Próximo. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, eu estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé em vocês, que tem Cristo. Vai. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Tá no 7? Não tá trocando aí? Por favor. Neles radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Algumas versões vai ter gratidão. Isso, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como for ensinado, transbordando em gratidão. Olha só, transbordando em gratidão. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você tem que ter um coração grato. Amém? Gratidão não é apenas uma palavra. Pode puxar mais para cá para mim. Para mim ficar mais perto. Mais ainda. Pode botar aqui. Isso. Boa. Gratidão não é apenas uma palavra. Mas gratidão é uma arma. Uma arma que destrói a negatividade, aniquila a dúvida que se encontram muitas vezes no seu coração e silencia a voz que muitas vezes diz que eu não tenho o suficiente. A vida, ela tem um jeito de nos fazer focar muitas vezes naquilo que nos está faltando. E geralmente nos leva a sempre focar no problema, focar na dificuldade, focar no emprego que não temos, focar no dinheiro que nós gostaríamos de ter,
o sucesso que ainda parece muitas vezes inalcançável. Mas se eu lhe dissesse que tudo o que você precisa já está em suas mãos. A chave para que você possa desbloquear o que está diante de você agora se chama gratidão. A chave para desbloquear tudo aquilo que se encontra como dúvida no teu coração, como incertezas no teu coração, que muitas vezes vem para justamente te fazer parar, te fazer retroceder e fazer duvidar até daquilo que Deus já te deu. Se chama gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus já nos deu. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas se matando por querer mais, por querer um emprego bom, por querer uma casa boa, por querer coisas boas. E muitas vezes as pessoas se matam por mais, oram por mais. Tem que orar, mas as pessoas, elas são incansáveis, imploram por mais. Mas só que você precisa aprender algo essa manhã. Enquanto você não aprender a ser grato pelas pequenas coisas, Deus não vai confiar a você as coisas grandes. As pessoas querem sempre o maior, o melhor, mas esquece daquilo que são as coisas pequenas e daquilo que Deus já te deu. Então, elas anseiam por mais, procuram por mais, só que esquece de agradecer por tudo aquilo que Deus já deu e tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E a gente começa a ter o quê? Um coração ingrato de vez de ter um coração agradecido. E o que mais a gente vê nesse mundo são pessoas o quê? Ingratas. O que mais a gente vê são pessoas que não agradecem por aquilo que elas já têm. Por aquilo que Deus já fez. E por aquilo que Deus continua fazendo na tua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você essa manhã. Quantas coisas Deus já fez por você? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar onde você se encontrava antes de vir para a igreja? Antes de aceitar Jesus? Que tipo de vida você levava e que tipo de vida você leva hoje? Você já parou para pensar aquilo que você conquistou quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você já parou para pensar quantos livramentos Ele já não te deu? E quantas coisas Ele já não fez na sua vida? Você já parou para pensar que muitos aqui não tinham família, não tinham pai? E Deus te deu uma família. Deus te deu uma casa, Deus te deu um filho, Deus te deu uma filha, Deus te deu um marido ou uma esposa. Você já parou para pensar quantas coisas Deus já fez na tua vida e você muitas vezes não para agradecer? Você já parou para pensar quanto que muitas vezes nós somos ingratos a Deus? Porque Deus daria abundância se você nem consegue enxergar as riquezas que já estão diante de você. Olhe ao seu redor. Deus te deu fôlego de vida. Deus te deu um corpo. Você acordou hoje tendo um teto sobre a sua cabeça. Gente, tem gente que não tem absolutamente aonde dormir. Tem pessoas que passam a noite em frio. Tem pessoas que não têm um emprego e nem dinheiro para se sustentar.
Tem pessoas hoje que não têm o que comer, tem crianças hoje que são abandonadas em abrigo, tem crianças hoje que são violentadas pelos seus pais, tem crianças hoje que apanham dos seus próprios pais, são maltratadas, não tem família, não tem amor, não tem dignidade. E nós temos absolutamente tudo aquilo que nós desejamos e nós não somos agradecidos por aquilo que nós temos. A gente tem comida na mesa e muitas vezes a gente reclama por aquilo que a gente está comendo. Porque a gente está enjoado de comer aquela comida. A gente tem roupa para vestir e a gente abre o guarda-roupa e a gente reclama porque tudo que a gente tem, a gente já usou. A gente tem um carro para dirigir e nos levar aonde a gente quer. E a gente não tem nem a dignidade de muitas vezes dar uma carona para aquele que precisa. A gente tem tantas coisas e a gente continua sendo ingrato a Deus. Essa manhã Deus quer te acordar para você possa voltar à realidade daquilo que Ele já fez e te deu e fez você viver. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim para ela: acorde para aquilo que Deus te deu. A gratidão, ela é uma ponte entre onde você está e onde você quer chegar. No momento em que você parar de reclamar e começar a agradecer, as coisas mudam, as portas se abrem, as oportunidades elas vão surgir. O mesmo na espera, nas aprovações, você começa a entender que cada luta que você enfrenta está te moldando. Cada atraso, ele vai te ensinar algo. Cada revés está te preparando para algo maior, para algo melhor. Então essa manhã, olhe para cima e diga com força: eu sou grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho. Amém? Eu sou grato por tudo aquilo que eu tenho. Porque gratidão não se resume apenas àquilo que você tem em suas mãos, mas tem a ver com o que está dentro do seu coração. Gratidão não tem a ver com aquilo que está nas suas mãos, mas tem a ver com aquilo que está dentro do seu coração. Porque tem pessoas que têm absolutamente tudo, mas não são pessoas agradecidas. São pessoas ingratas. Tem uma casa, tem o melhor carro, tem o melhor trabalho, tem filhos, tem absolutamente tudo, mas seu coração é um coração ingrato. É fácil você agradecer a Deus quando você tem algo em suas mãos. Agora eu quero ver você agradecer a Deus quando você não tem absolutamente nada nas suas mãos. Quando você não tem o que comer, quando você não tem o que vestir. Quando o seu corpo está enfermo e você está num leito de hospital. Quando der a notícia para você que você tem um câncer. Ou quando der a notícia que você somente tem um mês de vida. Isso não se resume à gratidão. Você tem um monte de coisas nas suas mãos, mas você não tem absolutamente nada. E todos os dias você agradecer a Deus por aquilo que você tem. Uma vez eu conheci uma família e eles eram
eu acho que eram missionários, era um senhor e uma senhora. E ele contou para nós que uma vez ele estava comendo e estava na sua casa e eles não tinham absolutamente nada o que comer. Nada. Absolutamente nada. Estava ele, a sua esposa e o seu filho. E o filho perguntou: mãe, o que nós vamos comer? A mãe foi olhar e não tinha absolutamente nada dentro da sua casa. Então ela pegou tudo que era coisas que pareciam um mato verde e ela fez um caldo com aquilo. Então era água e mato, bem dizer. E ali ela olhou para o filho e disse: filho, o que nós vamos comer isso é hoje. Você vai comer essa comida pensando que é o melhor que você já tem. Pensando em algo bom e algo gostoso. E ali eles deram as mãos e agradeceram a Deus por aquilo que eles tinham para comer. E agradeceram. E comeram aquilo como se fosse a melhor comida que eles já tinham comido. Questões de segundos, uma pessoa bate na porta da casa deles. Ele abre a porta e essa pessoa diz: fulano, Deus me mandou vir aqui hoje e entregar um rancho para vocês. E nesse rancho tinha absolutamente tudo o que eles queriam, além daquilo que eles imaginavam. Você sabe o que significa isso? Eles tinham um coração grato a Deus. Independente do que eles estavam vivendo, independente daquilo que era necessidade, independente daquilo que não tinha, eles ainda tinham um coração agradecido. Um coração agradecido vai fazer você viver coisas que você nem imagina. Agora, a ingratidão vai fazer você sempre viver na miséria. Amém? Você está entendendo? Enquanto o seu coração estiver cheio de gratidão, a sua vida ela vai transbordar em bênçãos. A gratidão, ela tem o poder de mudar a forma como vemos tudo ao nosso redor. E isso, ele vai mudar o quê? A nossa mentalidade. Fazendo com que deixamos de nos concentrar no que nos falta e passemos a reconhecer a abundância daquilo que já existe nas nossas vidas. Não foi isso que esse senhor viveu? Ele não focou naquilo que ele não tinha. Ele agradeceu por aquilo que ele não tinha. E o que ele viveu? A abundância daquilo que Deus trouxe para que ele pudesse viver. Então, quando a gente agradece a Deus por aquilo que a gente não tem, a gente começa a mudar a nossa mentalidade. Metanoia, mudança de mente. Por quê? O nosso coração começa a se encher de gratidão. E Deus, ele começa a transformar e mudar a nossa mente. E a gente começa a passar não mais a ter um coração ingrato, mas a gente começa a agradecer por tudo aquilo que ele tem nos dado. E isso é tão maravilhoso, porque você começa a viver coisas que você nem imagina que você ia viver. Porque o teu coração é um coração grato. Davi, ele era um homem de Deus que ele tinha gratidão na vida dele. Tudo o que ele escreveu em Salmos falava sobre gratidão, graça. Gratidão.
Ele louvava a Deus, ele cantava, ele dançava, ele tinha um coração grato a Deus. Porque ele era um homem grato por aquilo que ele tinha e por aquilo que Deus fazia para ele. E olha que Davi, ele foi um homem que errou. Então, a nossa visão ela se torna mais clara e começamos a enxergar as nossas vidas através de uma nova perspectiva. Pense nisso. E deixa eu te perguntar algo essa manhã. Você já conheceu alguém que parece ter tudo, mas nunca está satisfeito? Quem conhece? Pega papel para mim. Você conhece? A pessoa tem tudo que ela pudesse conquistar, ela conquistou. Mas ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Eu conheço muito. Eles têm sucesso, eles têm oportunidade, eles têm pessoas que os amam, mas mesmo assim, eles têm sempre algo para reclamar. E por outro lado, você encontra pessoas que podem ter muito pouco em termos materiais, mas essas pessoas irradiam de alegria e paz. Obrigada. Eu estou saí de uma gripe já. Mas Deus é tão maravilhoso que antes de vir para cá, gente, eu estava com uma tosse. Desde ontem. Uma tosse, e a tosse não parava. Eu disse, Deus, eu tenho que pregar. Então, por favor, elimina essa tosse de mim. Até agora eu nem tossi. E é tão impressionante a diferença dessas pessoas. Eu conheci muitas pessoas que tu vai na casa deles, a casa é tão simples. Às vezes a casa é um quarto e uma cozinha. Mas o coração dessa pessoa transborda de tanta alegria, de tanta paz. Essa pessoa é feliz pela cozinha que está caindo. Mas ela pelo menos tem uma cozinha onde ela pode cozinhar. O chão dessa pessoa chega a brilhar. Porque ela é uma pessoa que valoriza aquilo que ela tem. E o coração dessa pessoa transborda de quê? De alegria, de paz, de gratidão. Porque Deus tem dado tudo o que ela deseja. Ela tem saúde, ela não tem muito, mas o pouco que ela tem é muito em Deus. E esse é o segredo. Porque todo o pouco que você tem, ele é muito nas mãos de Deus. Esses 30 e poucos anos que eu vivo para Cristo, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Pode passar pelo um aperto, mas Deus sempre traz a provisão. É ou não é? Quem aqui já viveu uma experiência e milagres com Deus desse tipo? Hã? Todo dia a gente vive. Então, a diferença não está no que aquela pessoa tem. A diferença está como eles enxergam o que eles têm. A gratidão transforma a maneira em como interpretamos as nossas circunstâncias. E isso nos ajuda a quê? A enxergar os desafios como degraus em vez de obstáculos invencíveis. Em vez de dizer, ai Senhor, por que isso está me acontecendo? Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, olha, Senhor, eu não tenho emprego. Olha a luta que eu estou passando. Senhor, eu já não tenho o que vestir. Ah, Senhor, eu não tenho isso. Ah, Senhor, meu... Vai adiantar alguma coisa você reclamar? Vai fazer alguma coisa sim. Vai te levar cada dia mais para baixo.
vai te levar a cada dia a ter um coração mais ingrato. Mas quando você começa a mudar a tua mentalidade, a tua maneira de pensar e começa a dizer, Senhor, hoje eu não tenho emprego, mas amanhã o Senhor vai abrir uma porta. Senhor, hoje eu não tenho o que comer, mas amanhã o Senhor vai me dar fartura. Senhor, hoje eu não tenho o que vestir, mas amanhã o Senhor com certeza me trará a provisão. Então isso começa a gerar em você algo que vai vencendo e vai eliminando todas aquelas barreiras que muitas vezes se levantam contra a tua vida. Porque se tem uma coisa em que o diabo trabalha na nossa vida é a nossa mente. É na nossa maneira de pensar, é na nossa maneira de ver as coisas. E a diferença está em absolutamente isso, na maneira em que você enxerga as suas circunstâncias. Vai ser pregador, hein? Se você enxerga que você só tem problema, que você só tem dificuldade, eu estou sempre enfermo, minha dor aqui, minha dor ali, você sempre vai viver isso. Mas se você começa a profetizar que você vai viver uma bênção na sua vida, que o seu casamento é uma bênção, que isso é uma bênção, que aquilo é uma bênção, você vai viver isso. Porque, queridos, Deus quer o melhor para a tua vida em nome de Jesus. Quando você treina para ser grato, até as pequenas coisas, elas vão se tornar grandes, extraordinárias. Uma refeição que é simples, ela se torna em um banquete. Gratidão não se resume apenas em reconhecer o que é bom, mas trata-se de ampliá-lo mais coisas, e é porque finalmente você começa a enxergar o que sempre estava lá. Se tem uma pessoa que não sai do teu lado, se chama Jesus Cristo. Se Ele está comigo, significa que a bênção está comigo. Eu não preciso correr atrás da bênção, mas a bênção, ela já me acompanha. Amém? Eu não preciso correr atrás do milagre, o milagre já está comigo. O milagre já está comigo. Então, o meu coração, ele tem que encher de gratidão todos os dias. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo o que Ele tem dado. Durante muito tempo, você andou de moto, pegou chuva, pegou vento, veio para a igreja, muitas vezes estava chovendo. Tinha ocasiões que você não podia sair de casa porque isso te impedia de ir. Hoje Deus te deu um carro. E um carro muito bom. Porque Deus é Deus. Porque o teu coração foi sempre um coração grato a Ele. Você sempre foi uma mulher agradecida. E isso te levou a viver hoje o que você está vivendo. Você nunca pensa em você, mas você pensa na sua família também. Isso se chama gratidão. A gratidão vai nos levar a viver as bênçãos que Deus já nos deu. Eu aprendi muitas coisas com a minha mãe. Muitas. Muitas. Não foram poucas. Hoje a minha mãe, ela está debilitada. Essa semana ela esteve no hospital. E graças a Deus ela não ficou internada, mas ela estava com pneumonia. E a minha mãe, ela já está quase partindo. Eu sinto isso. Não é uma tristeza, porque eu sei para onde ela vai. Porque a minha mãe é uma mulher de Deus. Mesmo ela estando com um esquecimento, mesmo ela não lembrando de mim, ela é uma mulher de Deus.
e ela nunca esqueceu quem é Deus na vida dela, mesmo com esquecimento. Se tu perguntar qualquer pessoa para ela, ela não vai lembrar. Se você perguntar quem sou eu para ela, ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar. Ela vai rir, mas ela não vai lembrar. Mas se você perguntar para ela quem é Deus, ela vai dizer que Ele é tudo. Se você falar para ela que o Senhor é meu pastor, ela vai repetir: nada me faltará. E se tem uma coisa que a minha mãe me ensinou, é ter um coração grato. Porque na minha casa nós éramos uma família de 8 filhos. Naquele tempo, a gente podia dizer que vivia, não era uma família rica, mas vivia, graças a Deus, bem. Vivia. Meu pai, ele sempre tentava nos dar bastante coisas. Comida, sempre era farto. Mas teve uma época em que nós passamos necessidade e dificuldade. Mas a minha mãe, ela sempre dizia: agradeça a Deus por tudo que vocês têm. Tudo que Deus tem dado a vocês, vocês têm que ter um coração grato. E isso ela nos ensinou. Quando eu casei, eu e o pastor Guto, a gente viveu vários momentos na nossa vida. A gente viveu momentos bons, mas também vivemos momentos ruins, porque tinha vezes que a gente não tinha nada. A gente já viveu de cesta básica. Mas eu nunca reclamei, nem para ele e nem para Deus, daquilo que eu estava vivendo. Mas eu vi muitos pastores no nosso meio que eles viviam murmurando e reclamando por aquilo que eles tinham. E eles sempre passavam necessidade. A diferença entre nós e muitas vezes eles é porque a gente não murmurava. Eu não ia para a minha autoridade como pastor e dizer: olha o que eu estou passando, vocês não estão ajudando, vocês isso, vocês aquilo. Não, a gente sempre guardou para nós e sempre agradecemos a Deus. E Deus nunca nos abandonou. Nunca. Eu fui uma pessoa que durante esse tempo que eu não tinha um tostão para comprar uma roupa, eu já fiquei durante muito tempo sem comprar absolutamente nada para mim. Nada. Não podia entrar numa loja e comprar um sapato, não podia entrar numa loja e comprar uma roupa. Mas o meu marido nunca escutou da minha boca reclamação. E eu sempre agradeci a Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa que andei bem vestida. Eu vestia roupa de marca. Eu tinha coisas boas no meu guarda-roupa. Você sabe por quê? Porque eu não murmurava. E eu não reclamava. E as pessoas nunca souberam da minha boca que eu não tinha o que vestir. Mas Deus sempre providenciou alguém para me abençoar. As pessoas não precisam saber o que você vive. As pessoas não precisam ouvir da tua boca o que você está passando. Mas Deus sabe aquilo que você necessita. Se você tiver um coração grato, você vai viver bênçãos na sua vida. Amém? Vamos lá. Então, agradeça, porque quando você perceber que nunca lhe faltou nada, você está simplesmente agradecendo a Deus por aquilo que você não tem. Agora, quando você não agradece a Deus por aquilo que você tem, você está vendo as coisas de uma maneira errada. Quando você aprender a valorizar o que você tem, você terá muito mais. Porque as pessoas que são verdadeiras gratas, elas atraem oportunidades, elas atraem
alegria e elas atraem mais a abundância para a sua vida. Não é porque essas pessoas ela têm sorte. Às vezes as pessoas falam, né? Nossa, você é uma mulher de sorte. Nossa, você é um homem de sorte. Ou porque tudo corre bem para eles. Mas sim porque desenvolveram a capacidade de reconhecer e valorizar o que tem. E por menos que possa parecer. A chave para você conquistar mais é você valorizar o que você já possui. Valorize a sua casa. Valorize a sua família. Valorize o seu emprego. Valorize seu marido, sua esposa. Valorize os seus filhos. Valorize o que você tem para comer. Valorize o que você tem para vestir. Agradeça a Deus todos os dias por aquilo que você tem. Que você tem saúde para acordar. Que você tem saúde para trabalhar. Que você tem saúde para poder sustentar os seus filhos. Ensine aos seus filhos a terem um coração grato. Ensine aos seus filhos a valorizar aquilo que eles têm. Tem muitos pais que dão absolutamente tudo para os filhos. E os filhos se tornam muitas vezes os filhos ingratos. Mas aquele pai que faz o filho valorizar aquilo que ele come, aquilo que ele veste, aquele filho se tornará uma pessoa grata a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero que você pare para pensar um pouco. Como tem sido o teu coração? Como que foi esse ano para você? Tem pessoas aqui que passaram um ano difícil. Um ano complicado. Um ano atribulado. Mas eu queria perguntar para você como que você, em meio a toda essa turbulência, como é que você reagiu? Que tipo de pessoa você foi durante esse ano? Como é que o teu coração foi? Quando você não tinha trabalho. Quando você não tinha absolutamente nada. Quando você se encontrou desesperado. Como é que você enxergou as circunstâncias ao teu redor? Eu quero que você saia daqui essa manhã entendendo o que é ter um coração grato. Eu quero que você saia aqui essa manhã entendendo o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero que você entenda que Ele sempre vai ser Deus, independente daquilo que você está vivendo. Que Ele sempre vai continuar sendo Deus, se você tem algo ou se você não tem algo. Muitas vezes Deus não nos dá algo, porque quando a gente ganha aquilo que a gente tanto deseja, a gente se esquece dele. A gente tem que aprender a valorizar Ele, tanto nas grandes coisas quanto nas pequenas coisas. A gente tem que enxergar aonde que Ele nos colocou e da onde que Ele nos tirou.
A gente tem que ser grato mesmo passando por tantas coisas, porque aquilo vai nos ensinar o nosso dia a dia a sermos o que nós somos hoje. Se você passar por uma dificuldade e você tem um coração grato, você vai ser forjado nessa dificuldade. Deus quer te ensinar.